que ama vidas e que está muito feliz de receber você. Queria já divulgar aqui o endereço do nosso apóstolo, @PR Paulo Oficial, é o nosso apóstolo Paulo Henrique, da igreja. A nossa pastora também, siga a nossa pastora, @Alessandra Siqueira, e você vai ter ali palavras de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza, amado, você que está na internet, que Deus tem uma palavra, sempre terá uma palavra para o seu coração. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje. Está lá no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 10. Lucas 10. Lucas 10. 10:31. Lucas 10:31. Eu tenho certeza que Deus irá falar com você nesta noite. Amém? Quem ouviu a voz de Deus aqui? Parabéns para você que saiu da sua casa nesse dilúvio. Parabéns para você que está aqui para adorar, para bendizer, para exaltar o nome do Senhor. Nós não sairíamos de casa se não fosse para uma coisa tão especial, que é adorar, bendizer, exaltar o nosso Deus, esse Deus que tudo criou, que tudo fez, que tudo concede a nós. O que seríamos nós se não fosse a misericórdia de Deus? O que seríamos de nós? Pensa aí você, aonde você estaria agora se não fosse a misericórdia de Deus? Se não fosse a misericórdia de Deus, talvez alguém já não estaria mais no nosso meio. Se não fosse a misericórdia de Deus, talvez alguém estaria preso. Se não fosse a misericórdia de Deus, como um amigo que está acidentado em Resende, se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos vivos. Então é por causa da bondade e da misericórdia do Senhor é que nós estamos de pé. É por causa da bondade e da misericórdia de Deus é que nós conseguimos pela manhã abrir os olhos e iniciarmos mais uma jornada de um dia de trabalho, de um dia de esforço. É por causa da bondade e da misericórdia do Senhor. Se não fosse a bondade e a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos de pé. Mas é por causa da bondade e é por causa da misericórdia do Senhor. Aleluia! Dê um aplauso a Jesus por isso. É por causa da bondade e da misericórdia dele. Aleluia! Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias. Quando o salmista escreve isso, ele não está deitado numa rede. Quando o salmista escreve isso, ele não está deitado num lugar de descanso, de tranquilidade. Não, ele está em meio às guerras, em meio às lutas, tudo dando errado, desmoronando. E o salmista pôde olhar para o céu e disse: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Mas estão atrás de mim os adversários, estão atrás de mim os problemas, estão atrás de mim as dores, as lutas. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Estão atrás de mim as complicações, as enfermidades. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Pastor, mas estou desempregado. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirá todos os dias da tua vida. É por causa da bondade e da misericórdia do Senhor. Versículo 31. Por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele viu, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou no lugar, viu ele e passou para o outro lado. Mas um certo homem, diga comigo, certo homem. Isso, olha que lindo que é ouvir a igreja falar com vida, com fôlego. Fala de novo que eu gostei. Certo homem. Isso, amado, dê um aplauso para você. Que coisa linda. Uma igreja animada, uma igreja viva. Oh, aleluia. Glória a Deus. Passou um certo homem.
até esqueci onde eu estava. Mas um certo homem samaritano, estando de viagem, veio até ele e vendo, teve compaixão dele. Aproximou-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, e pondo sobre o seu ombro, sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. E o texto você já conhece, amado. Eu não quero ler o texto, que eu quero ter um tempo de oração com você. Mas eu sei que esse texto ele é rico, ele é poderoso para a nossa vida em ensinamento. Que texto lindo que é ver um homem ajudando, estendendo o braço numa época que nós vemos totalmente coisas ao contrário. Então vamos para o texto. O bom samaritano é uma parábola contada por Jesus a um especialista da lei. Se você for ver no início aqui do que diz o contexto, diz que quem está conversando com Jesus é alguém que conhece da lei, é alguém que sabe o que está falando. Não é uma pessoa leiga, não é uma pessoa que desconhecia, não é uma pessoa que não sabia o que estava acontecendo, mas a Bíblia diz que ele sabe, ele é especialista na lei. E ele perguntou para Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Ele começa a conversar com Jesus e ele fala: Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Certamente, amado, o homem conhecia muito bem e se esforçaria ao máximo para encontrar e herdar essa vida. Amado, todos os dias nós somos provados e nós somos levados ao limite para deixar o foco, para deixar a visão da vida eterna. Eu quero lembrar você que o que nós vemos com os nossos olhos físicos, eu quero lembrar para você que o que nós contemplamos com nossos olhos físicos são situações que vão ficar aqui, tem prazo de validade. Uma hora isso tudo acabará, mas quando você olha para a eternidade, a sua motivação é outra. Você tem um motivo para seguir. Mas pastor, eu estou enfermo. Mas você tem um motivo para seguir. Pastor, mas estão me perseguindo. Você tem um motivo para prosseguir. Você tem um motivo, amado. Você tem um motivo. Ele conhecia muito bem. Quero ler com você em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, 5. Ele respondeu primeiro ao homem com uma pergunta, não foi? Lê depois ali o texto desde o começo. Você vai ver que ele estava querendo uma resposta. Você já viu a resposta do amigo? A resposta facilitada. Mas como eu ministrei alguns dias atrás, com Jesus não tinha meias palavras. Com Jesus não tinha tapa nas costas. Com Jesus não tinha palavras que massageavam o ego de ninguém. Com Jesus era a verdade nua e crua. Doa a quem doer, era a palavra de Jesus. Era a palavra de Jesus. E respondeu o primeiro homem com uma pergunta. Respondeu a ele com uma pergunta. Olha o que diz aqui Deuteronômio 6,5. Amarás, olha só, ele falou: o que eu faço, Senhor, para poder dar a vida eterna? O que eu faço? E aí ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. E ele falou: opa, isso eu estou fazendo. Isso eu estou fazendo. E com toda a tua alma. Isso eu também estou fazendo. E toda a sua força. Aquele cara ficou alegre. Aquele cara ficou, nossa, isso eu estou fazendo, isso eu estou fazendo. Mas ele não esperava que Jesus iria trazer uma palavra também que acertaria aquele ego que existia dentro do ser humano, de ouvir aquilo que ele quer. Então Jesus disse ao homem, vamos ler também Levíticos 19? Leia comigo em Levítico 19, 18. Levítico 19, 18. Não se vingue, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame o seu próximo como você mesmo. Olha os conselhos de Jesus. Que coisa difícil, né, amado? Não se vingue. Ai, meu Deus do céu. Você deita para dormir na hora do almoço, você abre o olho, olha do lado, a bota não está.
Sabe o que é ir da sessão do banheiro, Bruninho, até a sessão meia? Você chega na sessão, você olha assim, você quer matar 3. Não se vingue, nem guarde rancor contra alguém do seu povo. Não se vingue, como é difícil. E Jesus olha para o homem e fala assim: olha, amarás o teu Deus, amarás o teu próximo, e amarás e farás. E olha só, não se vingue, nem guarda rancor contra alguém do seu povo, mas ame o seu próximo. Que difícil é isso, amado. Entregar uma cesta básica é fácil. Pagar uma conta de alguém é fácil. Levar alguém no médico é fácil. Agora amar todo mundo, amado, coisa difícil. Não se vingue. Parou no trânsito, alguém buzinou atrás, você já está mexendo, tentando abrir já o vidro para falar alguma coisa. Isso é do ser humano, isso somos nós. Então Jesus diz ao homem que está fazendo uma pergunta para poder avalizar, para poder justificar aquilo que está dentro dele. Mas lá no texto de Lucas, ele fala assim que o homem queria se justificar, queria uma resposta boa aos seus ouvidos. E aí um homem vira para ele, para Jesus, conversando com Jesus, e fala: tá bom, mas quem é o meu próximo? Quem, Jesus, é o meu próximo? Jesus, quem que é o meu próximo? Eu não sei quem que é o meu próximo. No versículo que fala aqui, que ame o seu próximo como a si mesmo, que também foi citado no texto que nós lemos em Levítico 19, 18, o texto fala que quando fala de próximo, diz que é alguém da sua região, alguém de dentro do seu contexto. O próximo se refere ao seu povo, alguém que estava junto, inserido no seu contexto de vida. Ou seja, ame aqueles que estão ali, que você enxerga, que você vê. Isso é o que ele queria ouvir. Isso significava que o homem considerava o quê? Os judeus como os seus vizinhos, como os seus próximos, porque ele estava inserido neste contexto. É a mesma coisa de você olhar para a sua rua e poder favorecer só aqueles que você está enxergando e vendo passar. Quando você passa por uma pessoa, um andarilho na estrada, é como se não significasse nada. Porque você não conhece ele, o que ele está passando não está doendo em você. Você vai olhar ele, não vai nem lembrar dele daqui 5 minutos. Mas a própria Bíblia fala que não, amarás o teu próximo. Mas aqui o homem queria ouvir isso. Ele queria ouvir uma resposta plausível aqui ao seu ouvido. Ao seu ouvido. Mas o que diz em Lucas 10:31? Desceu um samaritano, descendo pelo caminho, descia um sacerdote, viu ele e passou de longe. Lá no versículo de número 33, o samaritano teve compaixão do homem. Mas um samaritano que ia em viagem, chegou perto dele, vendo, teve compaixão dele. Um homem é roubado, um homem é saqueado, ele está em viagem. E esse homem, ele é roubado, saqueado, ele é deixado e dado como morto. É como se ele tivesse espancado e levado tanta porrada que ele ficou meio morto, meio desmaiado. E todo mundo que passava pelo homem naquele caminho desviava-se dele, fazia um sinal da cruz e ia embora. Deixa que o outro vai resolver esse BO, deixa que o outro vai resolver essa questão. Amado, nós que somos cristãos, não podemos ter essa visão. Não podemos olhar o próximo e dizer que o próximo é só aquele que eu conheço, é só alguém da minha família, é só alguém da minha igreja. Não, amado, nós temos próximo no mundo inteiro. Fazer o bem sem olhar a quem é o nosso próximo. Mas pastor, o senhor está falando que nós temos que ajudar todos, até os da outra igreja? Sim! Sim, eu estou dizendo que você precisa ajudar a todos. Olha, amado, tem um mundo com necessidade, existe um mundo precisando de homens e mulheres com coração voluntário para ajudar, solidário. E nós estamos olhando para quê? Para o nosso umbigo. Meu umbigo está quase sumindo. Eu estou vendo que eu estou engordando. Esse dia eu falei que era 10 quilos e Deus ouviu, amado. Quem lembra que eu falei que eu queria 10 quilos aí? Meu Deus, eu acho que Jesus estava... E eu estou engordando. Calma que eu vou chegar lá, amados. Calma, eu vou chegar. Nós olhamos e vemos pessoas que precisam de um coração melhor, amado. Precisam de um coração bondoso, misericordioso.
Um coração que olha e vê a necessidade do seu próximo e ajude sem olhar a quem. Eles estão passando e existe à beira do caminho um homem roubado, e ele foi tão espancado que ele está meio morto. O sacerdote passou e não quis fazer nada. Passou também um levita e ele também não fez nada. Vendo, não fizeram nada. Vendo, não fizeram nada. O termo samaritano refere-se a habitantes ou pessoas nascidas na região dali de Samaria, e eles eram considerados pelos judeus inimigos, pessoas que não se davam, pessoas que não se conversavam, pessoas que não ficavam junto. Lembra lá aquele texto aonde Jesus, ele vai e vê uma mulher samaritana no poço? E aí a mulher fala para ele: mas eu não posso. E ele fala: não, me dá de beber, porque se você soubesse quem sou. Amados, nós precisamos olhar para as pessoas com o olhar de Deus. Amém ou não amém? Você precisa olhar para as pessoas com o olhar de Deus. Pastor, mas isso é muito difícil. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Quando nós olhamos alguém parado num sinal, amado, eu sei que existe aquele costume de dizer assim: eu vou dar dinheiro para ele vai comprar coisas que nem é para o uso, nem é para a saúde, nem é. Amado, se você estiver fazendo com o seu coração, não importa o que ela vai fazer. Eu andando com o apóstolo Paulo Henrique, nós paramos no sinal e ele pegou um valor em dinheiro e deu para um rapaz que estava no sinal, e ele me falou: Jefferson, isso daqui você tem que fazer sempre. Isso daqui você tem que fazer sempre, sem olhar a quem, sem olhar quem está parado. Amado, sempre tenha algo para poder dar para alguém, para poder ser misericordioso com alguém. Você não quer dar alguma coisa para alguém, no sinal, fala para ele: para na barraquinha de pastel ali, vou pagar algo para você comer. Está na padaria Caravela, e aí alguém entra pedindo, ou está por lá de fora, fala: não, espere aí, eu vou trazer um pão para você. Mas não deixe de fazer o bem, amado. Não deixe de fazer o bem. Nós precisamos andar com o coração olhando para o que se Jesus fizesse quando ele estaria, se ele estivesse em nosso lugar. Então os samaritanos são pessoas que viviam ali, mas não se davam. Eram pessoas que não estavam andando em concordância juntos. E quem eram os personagens dessa história que nós estamos contando? Era o sacerdote, o levita e o samaritano. Sacerdotes eram quem? Eram aqueles que tinham função religiosas em Jerusalém. Sacerdote era o primeiro que deveria correr, pegar o homem e levar até uma hospedaria, até o hospital, até um lugar de socorro. Era o sacerdote. Era o sacerdote. O levita ele tinha funções no templo. O levita, ele ajudava o sacerdote nos afazeres do templo. E o levita também tinha a função de fazer a mesma coisa que a Érica faz hoje como líder do ministério de louvor, que é cuidar do louvor, da adoração dentro da casa do Senhor. Isso fazia os levitas. E eu quero destacar 5 pontos rápidos aqui, para nós fazermos uma oração para você, para nós nessa noite. Quem quer louvar a Deus com uma oração aqui? Quem quer glorificar a Deus com uma oração aqui? Então dê um aplauso a Jesus, porque Ele é bom. Primeiro ponto que eu posso trazer para nós na meditação: o bom samaritano, ele estava disposto a se envolver com a causa. O samaritano, quando ele olha uma situação, ele não desvia. O samaritano, quando ele vê uma necessidade, ele não tira o seu corpo. O samaritano, quando ele vê uma possibilidade de fazer bem a alguém, ele não se esconde de fazer. Ele é o primeiro a olhar, ver que existe uma necessidade, e ele se propõe a fazer o bem, sem olhar quem estava caído. Se o meu povo se dá com o povo dele, se ele é da mesma crença, religião, maneira de viver. Não, amado, nós precisamos fazer o bem a todos. Pastor, mas isso inclui a minha tia que não vem na igreja? Isso inclui todos. A Bíblia fala que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo é quem estiver próximo de você, amado. Pastor, mas eu preciso amar o meu patrão. Precisa amar o seu patrão. Precisa amar o seu vizinho que sai com som alto. Precisa amar o seu vizinho com som alto. Só assim você vai mostrar para ele quem é que governa a sua vida.
Como que você vai mostrar? Então o samaritano, ele era alguém que estava disposto a se envolver com a causa. Se envolver com a causa. Podemos citar na Escritura alguns chavões, não é? Sobre o amor de Deus, mas menos que estejamos dispostos a se envolver com uma causa, aquilo que nós pregamos se torna inútil. Se tudo o que eu falo aqui em cima eu não viver lá fora, o que eu estou falando aqui em cima se torna inútil. Se tudo o que eu falo dentro do meu ministério, como líder do meu ministério em que eu exerço na igreja para sempre, se eu não fizer junto com os meus voluntários, isso se torna inútil. Se eu como pastor fizer alguma coisa, a igreja fizer uma ação e eu não estiver inserido nessa ação, e as minhas palavras do altar se torna inútil. Se eu ministro para você sobre dízimos e ofertas e eu não sou o primeiro a te dar o exemplo, as minhas palavras do altar se tornam inútil. Pense nisso, amado. Jesus, ele não quer olhar, não quer ver apenas as suas palavras, ele quer ver a sua atitude. A sua atitude. Então o bom samaritano, ele não só olhou, ele se envolveu com a situação. Se envolveu com a situação. É mutirão, dá para sempre. Vamos embora, amados. Tem líder que na última reunião de mutirão eu vi que não veio nos passar os seus motivos. Mas olha, faça o máximo para poder se envolver nos trabalhos. Entre e pegue o engajamento nos trabalhos da igreja. Como é bom, amado. E é só Jesus para poder te retribuir por isso. E eu tenho certeza que você vai sempre ter o favor de Deus na sua vida. Mais ou menos se envolva com as coisas. O samaritano tratou o homem que estava caído, desfalecido, espancado. Ele curou, ele trouxe ali, ele enfaixou, trouxe ali um tratamento para suas feridas. Ele colocou o homem ferido em cima do seu animal. Ele levou ele até uma pousada e cuidou dele, pagou para o seu tratamento. Ele pagou para o seu tratamento. Não é uma pessoa que se esquivou, não é uma pessoa que, eu não sei se eu vou, não sei se eu não faço. Ele levou para um lugar de cuidado e cuidou, pagou para que ele fosse cuidado. O samaritano poderia ter dito de si mesmo: eu já vou na igreja todo dia, para que eu vou ajudar essa pessoa? Paz, meus irmãos. Todos nós aqui já pensamos uma coisa semelhante um dia. Mas eu já vou na igreja quarta e domingo, para que eu vou na igreja nesse dia? Para que eu vou fazer isso esse dia? Para que eu vou me envolver nessa ação que fizeram nesse dia? Nem foi ideia minha. Eu já dou oferta na igreja, para que eu vou fazer isso? Eu já ajudo nas obras de caridade do meu bairro, para que eu vou fazer isso? Eu já fiz a minha parte, agora eu vou embora. Não pode, amado. Isso não é pensamento de cristão. Isso não é pensamento de uma pessoa que quer viver em excelência. Isso não é pensamento de uma pessoa que quer estender a mão para o seu próximo. Então o samaritano, ele nos dá esse primeiro exemplo. Tendo compaixão, ele agiu diferente do que o seu sentimento pediu. Talvez ele olhou, não diz o texto em lugar nenhum que eu procurei, ele não disse que titubeou, ele pensou, ele passou e depois voltou. Não, ele agiu de pronto. Pastor Gerson, mas isso inclui a minha tia que vai no centro de Umbanda? Isso inclui a sua tia que não professa a mesma fé que você. Você precisa amar, você precisa abraçar, você precisa mostrar para ela que o Jesus que você serve anda em amor e ama ela também, ama a sua vida também. Você precisa mostrar para o seu amigo de trabalho que pega no seu pé, que rouba a sua bota. Você precisa mostrar para ele que você o ama também. Mesmo que dá vontade de fazer qualquer coisa, você precisa mostrar que você o ama. Você precisa mostrar que ama ele. Sabe o que aconteceu também que eu vi aqui? O texto ele fala que existia uma diferença de região, diferença de povo. Existia essa diferença. Mas aí entra uma questão que eu tive que escrever, porque ela é muito atual e nós lutamos para que isso acabe. Mas isso parece uma poluição que está no ar e que vira e mexe a gente ouve, que é o racismo.
Um assunto tão pouco debatido na igreja, tão pouco explanado, tão pouco divulgado, tão pouco tocado, porque ele é muito sério. Sim, ele é muito sério, mas é por isso que existem os altares das igrejas, para tratar de assuntos sérios. Você sabe que eu, pastor Jefferson, tem lugares de loja de cruzeiro que eu não entro? Eu paro na porta com o meu capacete, a minha esposa entra e eu fico pro lado de fora. Você sabia que perto de casa eu não entro em comércio porque eu me sinto constrangido, coagido, vigiado? Você sabe que existem lugares que nós entramos e somos tratados diferentes só porque nós temos cores diferentes? Sabe que existem lugares que nós vemos que pessoas entram com uma facilidade tremenda e que outras pessoas não entram com a mesma facilidade? Você sabe que existem lugares que nós entramos e as pessoas demoram a atender a gente? Você sabe que existem lugares que nós entramos e as pessoas falam assim, ó, leva esse aqui é mais barato. Nossa, eu tenho uma raiva disso, amado. Meu Deus do céu. Ó, eu tenho esse aqui, mas esse aqui é mais barato. Eu não perguntei nada, eu quero esse aqui. Olha pra gente e fala assim, ó, eu vou te vender o seu mais barato. Eles não sabem de quem que nós somos filhos, né? Nós somos filhos do rei, amado. E o rei, quando ele olha lá de cima, ele não vê a minha cor, ele não vê a minha aparência, ele vê o meu coração, ele vê a minha intenção. Ele não me escolhe porque eu nasci com uma cor diferente. Não, ele olha de cima e ele me escolhe porque eu tenho um coração diferente. Racismo, ele ignorou, olhando se a pessoa nasceu para o lado de lá da parede do muro ou se para o lado de cá do muro. Ele não pegou a carteirinha daquele rapaz para ver a sua nacionalidade. Ele fez o bem sem olhar para de onde o rapaz estava vindo. Mesmo sendo considerado desprezado, impuro, impróprio para poder se relacionar em amizade, ele não olhou para isso, ele ajudou. Eu vejo um samaritano que dá um exemplo de amor, como Deus nos ama. Essa parábola, ela é tão linda quando contada, e você pode aprofundar nela, que existem várias lições para a nossa vida. O bom samaritano, ele é tão lindo essa passagem, que eu posso tirar até uma situação financeira dela. Quem ama o seu próximo e faz o bem sem olhar a quem, nunca terá necessidade financeira. Nem que não seja a sua, Deus sempre vai mandar uma providência na sua casa. Mas pastor, eu preciso de R$500 para fechar a minha venda desse mês. Calma, Deus vai fazer. Até o último dia do mês você vai cumprir com o seu orçamento. Por quê? Porque você é uma pessoa que ama sem olhar a quem. Você é uma pessoa que tem um coração seguindo as diretrizes da Bíblia, um coração que ama sem olhar a minha cor. Você sabe o que é pular numa piscina e todo mundo sair? Sabe o que é pular numa piscina e as pessoas ficarem olhando você como uma coisa diferente, Sabe o que é você estar caído na beira do caminho e as pessoas passando de longe? Tem gente que nunca imaginou o que é isso. Alguém passar por você numa loja e te olhar como se você fosse a pior criatura do mundo. A quem nós estamos seguindo? Que exemplo que nós estamos dando? Que exemplo que nós estamos sendo? Dê um aplauso a Jesus, amado, para ficar melhor aí. Aleluia. O bom samaritano, ele tinha dinheiro. O bom samaritano, ele tinha dinheiro. O bom samaritano tinha uma vida organizada. Sabe, Gilson, eu parei com a Rose ontem, já selecionando esse tópico da palavra. Eu falei, Rose, vem cá, quantos que eu recebi de férias? X. Cara, a gente precisa fazer aparecer esse dinheiro. Vamos colocar no lápis aqui. E fui contar tudo que eu fiz. Eu nem lembrava mais que eu fiz. Puxei no extrato, falei, eu fui aqui, eu fiz isso, não é possível. Rose, você foi sozinha, não é possível. Rose, você comprou isso, uma escova de cabelo que gira sozinha e que sai ar quente. Rose, não é possível.
Meu Deus, eu fui com um amigo num restaurante que eu comi, eu falei, meu Deus, eu estou parecendo um príncipe aqui. Andei numa moto, amado, que você não imagina o conforto que estava. E eu falei para a Rose ontem à tarde, falei, Rose, espera aí, nós vamos ter que fazer essa administração desse dinheiro aqui melhor. E eu fiz um plano ontem, falei assim, até junho eu vou descer na minha garagem e vou ver algo que eu quero há muito tempo, em nome de Jesus. Falei, pai, esse é o meu plano, não sei se é o do Senhor, mas esse é o meu plano. 6 meses eu vou batalhar, eu vou suar, eu vou fazer um propósito, eu vou jejuar, eu vou fazer de tudo, eu vou fazer a minha parte, mas eu quero ver algo diferente. Amado, esse homem, ele tinha dinheiro. Olha uma história que eu pude puxar aqui, não sei nem falar o nome dessa princesa. Ela falando aqui, ela falou assim, olha, ninguém lembraria de bom samaritano se ele não tivesse ajudado o homem financeiramente. Se ele não tivesse levado o homem até a hospedaria, dito assim, olha, cuide dele, e se não der o que eu estou deixando, depois eu volto e pago o restante. Olha só. A mesma coisa você fala assim, Bruninho, dá sua moto aqui, põe no conserto, eu vou trocar os 2 pneus, kit de relação, o óleo. E amigo, se não der, pode trocar, já eu volto aí e pago o restante. Olha o crédito que o bom samaritano tinha. Olha o crédito que o bom samaritano tinha. A mulher, ela dá uma visão de que a intenção do homem não foi mostrar o dinheiro, foi mostrar a bondade. Mas a ação da parábola é tão forte que eu não posso deixar de passar por esse tópico. Que ele tinha dinheiro para poder ajudar. Isso me mostra que um bom cristão, ele sabe administrar o seu dinheiro. Um bom cristão, amado, eu quero incentivar você como eu fiz ontem. Faça uma planilha de gasto. Você que é cristão, você não pode ficar gastando. Chegar no final do mês nem saber para onde foi o dinheiro. Amado, isso é mau uso financeiro do seu dinheiro. Pastor, você está pregando isso na quarta-feira, amado. Que dia que eu vou pregar isso? Você precisa, amado, ser um dizimista. Você precisa ser um ofertante, amém ou não amém? Você precisa ser uma pessoa abençoada financeiramente. Isso você só vai avançar na sua vida financeiramente obedecendo às diretrizes da palavra de Deus. Essa mulher, ela vem falar que o homem administrava bem o seu dinheiro. E ele, sem dúvida, vivia com um orçamento apurado. E ele gastava menos do que ele ganhava. Eu coloquei até aqui, eu e minha esposa conversávamos ontem, terça-feira, com os recursos que nós ganhamos para gastar com inteligência. Você precisa, amado, olhar para a sua vida financeira e ser que nem esse homem, ter para ajudar alguém. Você precisa olhar para a sua vida financeira e parar de viver de foto, parar de viver de status, parar de viver de coisas e começar a viver uma vida de verdade, amado. A vida está passando, os dias estão passando. E o que nós estamos construindo na nossa vida? O que nós estamos deixando? Então lembramos que a igreja também tem necessidade financeira. Lembramos que o amigo do lado também tem. Mas pastor Gerson, isso daí não é responsabilidade minha. Amado, tem muita coisa que não é responsabilidade nossa, mas Jesus manda nós olhar. Você sabia que é responsabilidade da igreja cuidar das viúvas? Você sabia, amado? Que é responsabilidade da igreja cuidar dos órfãos? Você sabia, amado? Que nós estamos orando a Deus, que Deus abra para nós um orfanato, um asilo? Você sabia que isso é desejo do nosso coração? A igreja precisa fazer essa diferença, investir na vida de pessoas, porque esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus, ter uma igreja que se preocupe com os menos favorecidos, com aqueles que nasceram com alguma debilidade financeira, física, qualquer uma. Nós precisamos ser uma igreja assim. O bom samaritano, quarto lugar, ele tinha nome. Se ele não tivesse nome, ele não falaria para o dono da hospedaria, olha, pode fazer por ele, mas se não der o que eu estou deixando, depois eu volto aí e pago. Isso me faz pensar se ele já não fez isso outras vezes. Isso me faz pensar se aquela hospedaria, ele já não passou por ali outras vezes e já não dormiu ali. Ligou o ar-condicionado, ligou a TV a cabo e ficou ali por alguns dias. Isso me faz pensar que esse bom samaritano não foi a primeira vez que ele passou ali. Parábola, história. Mas isso me faz pensar
Será que nós podemos voltar a comprar no lugar que nós compramos? Ah, amado, vamos deixar para lá, né? Vamos deixar para lá, porque essa história de nome é complicado. Não, amado, nós estamos numa igreja. Você precisa ter um bom nome. Pastor, mas eu no passado é passado, amado. Você precisa corrigir o seu passado e seguir a sua vida. Mas hoje, você se enrolar com o seu nome, amado, aí você vai ter que marcar um atendimento para a gente poder, não é orar não, é para a gente aconselhar mesmo. Porque, amado, a vida financeira, ela faz parte da sua vida de cristão. A sua vida financeira faz parte da sua vida de cristão. Amém ou não amém? Então dê um aplauso a Jesus aí. Vou tomar uma água. Aquele homem, ele confiou no bom samaritano. Não, pode ir, eu vou cuidar dele. Se não der, depois você resolve aqui. Como é difícil hoje pessoas confiáveis, amado. Pessoas que você pode falar assim: leva o meu carro lá, e o seu carro vai e volta do mesmo jeito. Como é difícil hoje, como eu trabalhei no emprego há 10 anos, e a minha patroa saía e falava assim: Gé, você toma conta de casa? Eu falava: tomo. E ela ia, ficava uma semana, e eu ficava com arroz uma semana dormindo. Banheira, cama, pessoas de confiança. E quando chegava, eu deixava tudo limpinho, tudo organizado, tudo perfeito. Pessoas de confiança. Pessoas de confiança no seu ministério. Ministério que eu digo do seu ministério, seu voluntário. Líderes que pode falar para o seu voluntário: olha aqui, eu não vou estar hoje lá, eu não vou estar. Mas você faz isso daqui? Você faz essa ação? Nós precisamos de pessoas confiáveis do nosso lado, que não é só confiáveis no tempo favorável, é confiado em todo o tempo. Aqui para todos os momentos. Pessoas voluntárias que estão do nosso lado, não só por causa de uma oportunidade, mas porque são pessoas com coração puro e sincero na presença de Deus. O bom samaritano tem a última tópico que eu selecionei, que ele é generoso. Ele é generoso. Aquilo que nós temos, amado, nós precisamos ser generosos. O bom samaritano, ele não sabia por quanto tempo o ferido ficaria lá na hospedaria, mas ele falou assim: olha, ele está muito machucado, então se gastar mais que isso, pode ficar tranquilo, pode fazer o que precisar fazer para ele ficar bem, que eu vou pagar. Amado, sempre alguém que faz o bem para outra pessoa sem ter o coração com más intenção, Deus sempre retribui da maneira certa. De qualquer forma, o bem-estar desse homem, parece estranho ele se preocupar, mas é importante para nós o bem-estar de todos. Nós que somos líderes, quando nós olhamos os nossos liderados e vemos que ele está mal, isso também tem que doer em nós. Novamente, a generosidade nunca teria sido possível se ele não tivesse uma vida financeira organizada. Então a mensagem que eu quero deixar nessa noite: precisamos ter um coração bondoso. Precisamos ter um coração bondoso. Se você puder, Marcos, colocar um nome na mensagem: bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia na sua vida precisa ser algo vivo para você. Quero chamar aqui o Bahia, quero chamar a Dani, o Gilson. Nós vamos orar aqui em nome de Jesus. E eu tenho certeza, amado, vou pedir para que você fique de pé. Nós vamos fazer um período de oração. Foram 4 quartas-feiras falando de fé. 4 quarta-feiras que nós movimentamos a sua vida espiritual falando de fé.
falando de situações que provoquem a fé, falando de situações que fazem você sair da onde você está e provoque uma fé genuína dentro de você. E agora eu quero ter a certeza que você tem essa fé, teve essa fé movimentada e está pronto para usar essa fé. Então nós vamos orar para que mais uma vez Deus mexa essa fé dentro de você e faça você viver algo que você não viveu até hoje. Mas pastor, o que é viver algo? É viver algo inédito, é ter uma conquista que você não teve, é ter um avanço que você não teve, é viver algo inédito que você nunca sentiu na sua vida. Pastor, mas isso em que área? Em todas as áreas. Amado, o seu relacionamento de casamento vai melhorar em nome de Jesus, diga amém. A sua vida financeira vai melhorar em nome de Jesus, diga amém. Amado, em todas as vidas nós precisamos avançar. Por isso, certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor... Vai, pega aquele mic lá, o amarelo.